Olá, meu nome é Júlia, eu sou professora e cofundadora do IPEA, Comunidade de Pensamento, também sou doutoranda em História da Filosofia Antiga e hoje nós estamos com mais um episódio da série Diálogos, conversas entre religião, mitologia e filosofia. Eu sou Rabino Luca Miara, estamos aqui nesse encontro, vamos conversar sobre as relações familiares nesse mundo mitológico, no mundo antigo, mais especificamente sobre as relações entre irmãos, os irmãos que representam aquilo que a gente tem de mais profundo em termos de relação familiar, mas também potencialmente de mais destrutivo. Então eu pergunto para a Júlia, qual é a natureza fraternal? Qual é a essência dessa natureza, dessa relação entre irmãos? Uau, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Em primeiro lugar, porque falar de natureza, falar de essência, é falar de algo que subsiste, né? Que existe a qualquer custo, ainda que camuflado, ainda que escondido, uma essência, uma natureza vai estar sempre lá no fundo. Então eu vou aproveitar essa pergunta, qual é a natureza dessa relação fraternal, dessa relação entre irmãos, para questionar o próprio estatuto de natureza e de essência. E para fazer isso, eu vou contar um pouquinho e trabalhar sobre alguns mitos gregos, na verdade, todos eles vinculados com a narrativa da Guerra de Troia, famosa Guerra de Troia, e vou trazer o caso de alguns irmãos, na verdade, de dois casais de irmãos, para a gente pensar um pouco essa questão da natureza e da essência, né? Por um lado, eu vou pegar a protagonista dessa guerra, uma das protagonistas da Guerra de Troia, a mítica Helena de Troia, também conhecida como Helena de Esparta. Para quem não conhece, Helena é lembrada, né, e reconhecida como a mulher mais bela do mundo. Além disso, ela é a própria imagem da deusa Afrodite na Terra e disse que por conta dela, porque Helena deixou Esparta e deixou o seu marido Menelau e a sua família e resolveu ir viver numa terra estrangeira chamada Troia, com o príncipe troiano Paris, por conta dela, toda a Grécia se unificou num grande exército, numa grande expedição que durou 10 anos e para resgatá-la, né, para trazer Helena de volta. E Helena é uma figura muito especial, muito incomum em muitos sentidos. Em primeiro lugar, ela é uma protagonista de um evento político e um evento militar, e ela é uma mulher muito poderosa, uma mulher que teve muito poder, não só um poder associado à capacidade dela de encantar e seduzir as pessoas, mas um poder político, né? Ela mobiliza uma guerra, ela indiretamente vai unificar a Grécia, que era toda fragmentada em cidades e estados, com governantes diferentes, frequentemente em guerra uns com os outros. E Helena vai ser essa grande figura que vai mobilizar essa guerra, que vai buscar, de alguma forma, trazê-la de volta. Então, existe todo um valor atribuído a essa figura, a esse corpo, a essa mulher, né? Só que Helena tinha uma irmã. Helena tinha uma irmã chamada Clitemnestra, né? E essa dupla, Helena e Clitemnestra, é uma dupla interessante de se analisar. Por quê? Porque Helena, por um lado, além de ser a mulher mais bela do mundo, além de ser rainha de Esparta, ela também é semideusa, né? No sentido de que ela é filha de Zeus, né? Dentro da história, dentro da mitologia, Helena vai ser considerada filha de Leda, antiga rainha de Troia, com o senhor do Olimpo, o patriarca máximo, né? O deus maior do panteão grego, da terceira geração de deuses, que é Zeus. E Helena vai ser filha de Zeus, então ela também é semidivina, né? Ela também tem um pé ali com a divindade. E a sua irmã, Clitemnestra, ela não tem um sangue divino, digamos assim. Sua irmã Clitemnestra é filha de Leda também, porém com o rei de Esparta e não filha dos deuses, né? Não filha de Deus. Então isso já coloca uma diferença fundamental entre elas. Elas duas vão nascer ao mesmo momento, vai ser um parto. Leda vai gestar 4 filhos ao mesmo tempo. Ela vai gestar Helena e Clitemnestra e também Castor e Pólux. 2 desses filhos são filhos de Zeus,
né, filho do Deus, e 2 desses filhos são filhos do seu marido, filhos do rei de Esparta. Então, nós temos aí 2 casais de irmãos muito curiosos. Se, por um lado, Clitemnestra e Helena vão ser lembradas pela relação que se estabelece entre irmãs hostilizadas, né? Uma relação hostil que vai se estabelecer entre essas 2 irmãs, Castor e Pollux, que também são irmãos delas, vão estabelecer entre eles uma amizade muito profunda, né? Os 2, Castor e Pollux, vão ser lembrados como o exemplo de amor fraternal. O vínculo máximo que pode acontecer e pode se dar é entre irmãos, enquanto que Helena e Clitemnestra vão ser lembradas como um exemplo de hostilidade que se dá entre irmãos, né? Clitemnestra, passando muito rapidamente pela história, Clitemnestra vai ter a sua filha mais nova, Ifigênia, sacrificada, morta, por conta indiretamente da ida de Helena para Troia. Clitemnestra vai jurar vingança ao seu marido, Agamenon, que era rei e líder do exército grego, porque Agamenon vai ser o agente do sacrifício dessa filha mais nova. E Clitemnestra vai ter toda a sua história familiar amaldiçoada por conta da expedição a Troia, né? Então, para quem não conhece, a gente está falando aqui da Orestia, do Eurípides, e desse trama, dos tramas trágicos mais famosos que existem, né? Agamenon mata Ifigênia, e Clitemnestra, depois da guerra, vai matar Agamenon, seu marido, e depois Orestes vai matar a sua mãe. Então é todo um ciclo trágico de uma família que vai buscar se vingar, né? Sujeitos da família que vão buscar a vingança uns dos outros por serem agentes da morte uns dos outros. Então Helena, que vai ser essa figura tão radiante, tão, em muitos sentidos, solar, tão bela, tão famosa, ela vai ser responsabilizada pela sua irmã por conta da sua tragédia familiar. E elas vão ter uma relação de muita hostilidade entre elas. Helena, nesse momento, também para sua irmã, se torna uma mulher desprezível, se torna uma pessoa que causa destruição, né? E elas vão ser lembradas como irmãs inimigas. Irmãs inimigas. Enquanto que os seus 2 outros irmãos, Castor e Pollux, eles criam uma afetividade muito grande, eles criam uma amizade muito grande e eles se tornam também irmãos de armas, né? Eles guerreiam juntos, eles viajam juntos, eles passam uma parte considerável da sua vida tentando salvar Helena dos sequestros que ela sofre, porque ela é muito linda e os homens vão ficar sequestrando ela o tempo inteiro. Então, os seus irmãos passam parte da vida tentando salvar Helena desses sequestros, a outra parte se envolvendo em grandes aventuras, e esses irmãos criam um vínculo afetivo, uma amizade muito estreita entre eles. É preciso lembrar que Castor era totalmente humano, né? Totalmente mortal, enquanto que Pollux era semidivino, ele era filho de Zeus. Então, esses irmãos, assim como Helena e Clitemnestra, eles também tinham uma diferença ontológica, digamos assim, uma diferença essencial, uma diferença fundamental, uma diferença natural, para a gente usar os termos do começo da nossa conversa. Eles também tinham essas diferenças essenciais entre eles. Um era semideus, o outro não. Mas a história de amizade entre eles é tão forte, o amor, o elo que se dá entre eles é tão forte, que quando eles morrem, Pollux, que vai ser etronizado como um deus, né, gravado nas estrelas, por ser também filho de Deus, Pollux vai convencer os outros deuses a permitirem que o seu irmão Castor seja etronizado com ele. Então, nós temos aí uma lenda que vai contar uma das origens possíveis para a constelação de Gêmeos. A constelação de Gêmeos no céu, né, que os astrônomos e astrólogos se dedicam a ver. Essa constelação seria esses 2 irmãos tatuados na abóbada celeste
como prova do amor entre irmãos. Enquanto que as outras duas irmãs ficam na margem, né? São marginalizadas dessa história de amor fraternal e são lembradas como agentes de destruição, hostis uma à outra, sem amizade, sem comum, sem sororidade, para usar uma palavra alternativa à fraternidade, e são lembradas como uma inimizade entre mulheres, como mulheres inimigas, enquanto que Castor e Pollux são justamente o exemplo de como os homens conseguem criar comum e amizade. Então, onde eu estou querendo chegar com isso, né? Será que existe uma essência, uma natureza da fraternidade? Por muito tempo e até hoje, as mulheres elas vão ser associadas a um estereótipo muito negativo de hostilidade umas com as outras. As mulheres, a gente escuta esse tipo de coisa, né? As mulheres competem umas com as outras. As mulheres não são amigas umas das outras. Tem toda uma aura negativa que se sobrepõe sobre o comum que as mulheres são capazes de criar umas com as outras, né? Que estão em torno dessas imagens da competição, da hostilidade, né? De não conseguir criar uma amizade verdadeira, enquanto que aos homens é atribuído exatamente o contrário. Assim como todos os opostos, bem e mal, dia e noite, sol e lua, esses símbolos vão ser enquadrados numa dinâmica de mundo binária e dual, cuja natureza masculina vai estar associada à razão, ao bem, ao solar, à amizade, enquanto que essa natureza, essência feminina, vai estar associada ao lunar, ao mal, ao terroso, à hostilidade, etc. Então, será que existe uma essência da fraternidade? Será que existe uma natureza da sororidade, nesse caso? E a minha sugestão é que, justamente, por conta de uma dinâmica político-social, né, a gente tem uma formação, uma criação de indivíduos que são gestados para comporem e para calçarem, para se vestirem, para trajarem determinadas funções dentro da nossa civilização, dentro da nossa sociedade, e essas funções elas ocupam lugares de gênero. E a gente pode ver esse tipo de associação sendo feita desde a antiguidade, como, por exemplo, esse caso dos irmãos homens e as irmãs mulheres que eu trouxe. Ao longo da Idade Média, a gente vai ver, por exemplo, no fenômeno da caça às bruxas, que um dos grandes objetivos para desarticular as comunidades campesinas por conta da Inquisição foi justamente desarticular a capacidade que as mulheres tinham de agir na comunidade, né? Então, as mulheres que eram muito associadas a uma criação de comum, tanto por serem parteiras, quanto por serem cuidadoras, terem conhecimento de medicina natural e cuidarem em muitos sentidos desse lugar da comunidade, quando isso acontece, quando a Santa Inquisição, né, ou justamente o Tribunal da Inquisição, começa a perseguir essas mulheres parteiras, essas mulheres que trabalhavam com as ervas, com a medicina natural, o lugar, além do lugar violento, óbvio, o lugar mais sutil que foi atacado foi na criação de comum entre as mulheres. Então, as reuniões entre mulheres foram proibidas, as mulheres não podiam mais se encontrar em grupos, as mulheres não podiam estar juntas sem a presença dos homens, e as mulheres que se encontravam em grupos, estavam juntas, criavam comum, estavam ali numa relação de irmandade, de sororidade, de união afetiva, né, entre mulheres, entre irmãs, elas foram consideradas bruxas e feiticeiras e perseguidas, caçadas e assassinadas pela Inquisição. Então, será que existe um lugar natural? Será que existe um lugar essencial? Ou será que isso também é construído socialmente, politicamente, historicamente? E essa é a pergunta que eu faço agora para o Rabino Luca. Eu acho que os textos mais antigos, né, da tradição judaica, e aqui eu estou falando do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia hebraica, vai numa direção um pouco diferente do que você estava colocando, Júlia, porque o livro de Gênesis tem como linha condutora
a rivalidade entre irmãos, né, homens, né? Essa disputa, o próprio clã, existe uma disputa da liderança desse clã e a história começa muito mal, na verdade, né? A gente tem a primeira história de rivalidade entre irmãos, a famosa história de Caim e Abel, Hevel, em hebraico, que significa uma respiração, Hevel, uma coisa bem etérea, né? Ou seja, né? E o Abel é o que foi morto, né? Pelo Caim. E aqui a gente tem a primeira história dando muito errada, né? A primeira história de relação entre irmãos dando muito errada. E é interessante que Deus tem uma participação indireta nessa trama, porque Deus aceita uma oferenda de Abel e rejeita a oferenda de Caim. E Caim fica com ciúmes transtornado de Abel, e ele mata o irmão. E com isso ele é exilado por Deus, né, como uma punição. Ele é mandado para o leste, e a gente vai ter Kedem, em hebraico, leste, esse lugar mítico sendo o lugar do exílio dos irmãos. Todos os irmãos que saem da família ou que estão em contraposição à liderança principal, né, do clã, eles vão ou eles são mandados para leste, né, como é o caso de Caim, ou eles vão por conta própria para um lugar que é o leste da onde eles estão, né? O leste é um lugar mítico do exílio, do irmão que é renegado, do irmão que assume um papel de antagonista ao projeto. E qual o projeto, né? Qual o grande projeto, digamos assim, do livro de Gênesis é de quem vai dar continuidade à bênção de Abraão, que é a bênção de se tornar um povo numeroso. Quem vai ser o condutor dessa bênção? Quem vai herdar essa bênção? E na verdade, não é só uma questão de herdar do ponto de vista sucessório, né? Mas quem tem as qualidades morais ou as qualidades necessárias para, de fato, herdar essa bênção. E as histórias são muito conturbadas, né? E muitas vezes a gente tem até um questionamento do próprio comportamento dos personagens, como, por exemplo, na história de Jacó e Esaú, né? Jacó engana o irmão, ou melhor, ele não exatamente engana o irmão, mas ele no momento de fraqueza do irmão, né, ele oferece um prato gostoso, né, um grande ensopado depois que o irmão volta faminto do campo, em troca dessa bênção. É um momento de fraqueza do irmão, ele manipula a situação, depois ele de fato engana o pai Isaac, né, se passando por irmão, né, e nesse momento da história, Jacó vai para o leste, num exílio temporário para a casa do tio. Ele fica lá por 20 anos sofrendo, né, num esquema de servidão. E esse é o leste temporário de Jacó, que vai mudar de nome, vai virar Israel, vai virar Israel. E nessa mudança de nome é um simbolismo para a própria mudança de caráter, ou para os concertos que o Jacó, que em hebraico significa tortuoso, né? Yaakov, a raiz em hebraico significa tortuoso, um cara que é manipulador, ele se transforma na narrativa e vira aquele que é íntegro, né? Isso é uma característica fundamental para ele assumir a liderança do clã e o direito, digamos, o direito ou mais a honra, o mérito, né? De poder dar continuidade. E Esaú vai para o leste. No final, quando ele se reencontra com Jacó, no final desse exílio de Jacó na casa do tio, ele vai para um lugar chamado Seir, que é o lugar de origem de um povo chamado Edom, que fica ao leste, e Edom futuramente vai ter uma rivalidade com o povo de Israel, ou seja, a rivalidade ela é preservada nesses arquétipos das nações, né? Os patriarcas que dão, ou os membros dessa família,
né, que dão origem a clãs e povos, né? E essa rivalidade ela é de alguma forma preservada. E aí a gente tem mais para o final de Gênesis toda a história de José e os irmãos, e ali também a gente tem a rivalidade entre Reuven, Rubens, que é o mais velho, Judá, né, que assume a liderança mais adiante, e os irmãos terminam, o livro de Gênesis termina com todos os irmãos se reconciliando e vivendo juntos, porém no exílio. Eles vivem na terra de Goshen, que é no Egito, né? E o Egito na Bíblia hebraica é o arquétipo do que é moralmente errado e não tem nada a ver com os egípcios de hoje em dia, é só como, né, os povos rivais ali do mundo antigo, mas o Egito é no sul, né, da terra de Israel, e é ali que os hebreus são escravizados, então tem toda e uma memória de opressão a qual o Egito é associado. Mas nesse momento a gente tem a família junta, reunida, ou seja, a rivalidade entre os irmãos de alguma forma resolvida. No entanto, eles estão no exílio, né? E a gente tem essa temática das brigas entre os irmãos, e dando errado significa que uma das partes vai a um exílio e dificilmente retorna, né, do exílio. Outro exemplo é de Avraham e Lot. Apesar de Avraham e Lot não serem irmãos diretos, eles são tio e sobrinho, né? A Bíblia hebraica usa o mesmo termo, né? Ar, que é irmão, para designar a relação de proximidade entre os dois de clã. E Lot, ele se instala em Sodoma, que fica, né? E o texto diz que vai para leste. E, de novo, a gente tem essa temática do exílio, e quando a coisa dá errado, a rivalidade, uma das partes necessariamente vai ao exílio, e quando se resolve, não se resolve por completo, porque eles se resolvem, mas eles estão no exílio. E o processo de retorno, ele vai precisar, de alguma forma, ser construído. Esse exílio vai ter que ser, de alguma forma, superado, né? Mas o movimento interessante dessa relação entre irmãos e exílio é que o exílio começa como uma punição, né? A gente tem lá a história de Caim e Abel, e Caim sendo mandado para o exílio, e ele vai para uma terra chamada Nod, que significa uma terra, na verdade é um jogo de palavras com a palavra na-vanad, né, que é o transeunte. Ele vai para um lugar que é não lugar, que é o lugar do andarilho. E esse lugar do andarilho começa como uma punição para Caim, mas ele basicamente é trabalhado ao longo do texto, reabsorvido como o próprio movimento uma espécie esse movimento de você ser estrangeiro, ele tem um valor, e depois você tem os israelitas sendo estrangeiros no Egito, e isso acrescenta, ou isso dá aos israelitas uma qualidade de compaixão e de empatia quando eles assumem, né, a terra, e eles devem proteger o dinheiro, eles devem ter um cuidado com populações vulneráveis que se No encontram sentido de que entre o eles, exílio, porque eles tiveram a experiência do exílio. No sentido de que o exílio é pedagógico, Luca? Nesse sentido que o exílio ele ensina essas virtudes da compaixão e esses lugares afetivos e compassivos? Eu acho que o exílio ele é, né, pedagógico quando a gente lê o texto de trás para frente, né? Claro que se a gente estivesse no texto e vivendo, a gente não acharia nada pedagógico, a gente acharia uma catástrofe o exílio. Mas Sim. ele acaba servindo, né, essa função quando a gente lê o texto de trás para frente. E por que isso? É porque o exílio é o lugar da jornada
e é o lugar da vulnerabilidade, né? É o lugar da exposição física a perigos e, e quando você passa por essa experiência, não tem como você não sair dessa experiência transformada. Uhum. E a partir dessa transformação, você constrói uma sociedade. A partir Uhum. dessa experiência de empatia, de compaixão, dessa experiência pedagógica, como você colocou, Júlio, Uhum. é que você constrói uma sociedade com os valores que você acha importantes, né? E esses valores, na verdade, compõem o centro dessa sociedade. Então, o exílio ele acaba se tornando pedagógico, mas tem uma experiência de sofrimento inerente a ele, tem uma experiência de incerteza inerente a ele, tem uma experiência dura, de você não saber se esse exílio de fato é uma condição permanente ou não, né? Uhum. E, e de certa forma ele torna-se eternamente o exílio na medida em que você incorpora é, as qualidades que esse exílio cria no ser humano, na sua experiência de estrangeiro. Uhum. Então, é interessante esses dois modelos, né, que a gente está conversando, porque eles são bem diferentes, né? Um modelo que você colocou contrapõe, né, a relação nessa direção de gênero, né? Os irmãos como we are brothers, né? Nós somos irmãos e assim andamos pela vida. Uhum. E as mulheres como o dissenso, né? Uhum. E acontece que em Gênesis a gente tem exatamente o modelo de que os irmãos são dissenso o tempo todo. Esse dissenso causa um exílio, né? E o exílio é uma experiência sofrida. No final é pedagógica, mas não diminui o sofrimento, não diminui a dureza dessa experiência e de certa forma é uma experiência que é indesejável. Não é, o exílio nunca ele é bom, né? Por si só, né? E eu acho que ele cumpre a função que ele cumpre no texto, né? Mas ele Uhum. não é algo desejado. É curioso porque, ao mesmo tempo que o exílio não é bom, não é desejado, ainda que tenha, olhando, né, de trás, daqui para trás, ainda que tenha um valor pedagógico, ele não é bom, ele não é desejado, mas dentro da narrativa bíblica, ele é um dos elementos que mais fundamentais na identidade do povo judeu, né, que se encontra em muitos momentos em narrativas de exílio. Me parece que esse é um lugar bem recorrente. A narrativa de exílio é a grande narrativa do judeu Uhum. pelas narrativas mitológicas e também pelas narrativas históricas, né? Em dado Uhum. momento, aquela terra foi conquistada por impérios e o Sim. povo judeu foi, de fato, viveu um exílio, né? De certa forma, um exílio terminado ou com a criação do Estado de Israel moderno, né? Uhum. Mas o exílio, eu acho que cumpre tem a dimensão real histórica do exílio e tem a Uhum. dimensão psíquica do exílio, que é formada pelas narrativas ainda mais antigas e mitológicas do povo judeu, né? Uhum. E, e o exílio é o movimento entre estar dentro e estar fora. Esse é o movimento, né? De pertencer, não pertencer, como retorno ao pertencimento e como eu construo isso com meus pares, como eu Uhum. construo isso, seja com a família no primeiro momento, depois seja isso em sociedade, como eu construo esse movimento. E se tem algo que o exílio te ensina é é como você experienciou a vulnerabilidade, como você experienciou o perigo, você tem a obrigação de, no seu dentro da estrutura que você tem, né, o poder, se instituir a ordem de garantir ou outros estrangeiros não experienciem o exílio deles da mesma maneira. Uhum.
Sim. Eu penso que as duas narrativas que a gente trouxe, elas encontram uma diferença bem fundamental, né? Tanto nas histórias quanto na maneira que a gente trabalhou elas, mas ainda assim existe algo que eu consigo identificar de comum entre essas duas narrativas, né? Que a amizade entre irmãos, ela se dá num lugar ela vai se dar num lugar de cooperação, tanto depois num certo retorno, né, da amizade entre os irmãos na narrativa da Bíblia hebraica, quanto na história dos Dióscuros, dos irmãos gregos que eu contei, do Castor e Pólux. Ela tem um lugar de comum que se dá na cooperação entre esses irmãos, enquanto que a inimizade entre os irmãos, tanto na narrativa hebraica quanto na grega, falando aí da Helena e da Clitemnestra, ela se dá num lugar de competição, né? E essa relação cooperação e competição, ela parece circular muito algumas questões de poder, né? Disputas sobre liderança, reconhecimento da figura da divindade, que tem muito a ver, né, com a questão da genealogia divina. Se você é filho de uma divindade, ou no caso da narrativa da Bíblia hebraica, se a divindade reconhece a sua oferenda, né? É Deus reconhecendo ali, falando especificamente de Caim e Abel. E então tem uma disputa de poder que se dá dentro da dinâmica do clã, né? Quem vai perpetuar o povo, quem vai ser o grande patriarca que vai cumprir com os desígnios divinos, ou quem vai, enfim, ser uma figura política ali nos clãs gregos também, e esse lugar do reconhecimento divino. O reconhecimento da divindade, que de alguma forma está dando uma legitimidade para aquela figura e não para outra. E eu acho que é lindo de pensar que na narrativa hebraica existe um final redentor, né? Um final redentor onde todos se encontram, de alguma forma, no lugar da cooperação, porém todos no exílio. Então, é isso, né? É uma espécie de redenção que ela não vem de graça, né? Ela vem com um dever de casa, talvez pedagógico, para ser feito. Um dever de casa pedagógico para ser feito. Ela não completa, né, digamos, né? Exato. Ela não exaure, não resolve, né? Um pouco do lugar de, na medida em que uma coisa é feita, ela está feita, né? Existem elementos que podem ser remediados e repensados, e é possível, de um lugar de desassociação, né, e de competição, reencontrar o comum. Só que nunca vai ser o mesmo comum, né? Vai ser outro comum, vai ser uma construção. Vai ser algo que a gente vai conquistar de novo, e aprendendo, né? Cada vez que a gente fizer esse movimento, a gente aprende mais uma vez e mais uma vez. Então, a pergunta que fica: qual é a natureza da fraternidade? Será que a gente conseguiu responder? Eu acho que a natureza da fraternidade é o movimento de você estar constantemente buscando a associação, né? Buscando a inclusão, e isso vai isso significa diferentes coisas em diferentes momentos, né? Isso significa, eu acho que no texto bíblico é você estar com a família reunida, e no final de contas, a família, a possibilidade da bênção e desse povo ser numeroso, né? Então, é difícil responder com a essência, principalmente num texto marcado por conflitos, né? Sim. Mas, de alguma forma, o conflito faz parte dessa descoberta, né? O conflito, ele não é ele não é rejeitado, né? O conflito, ele é abraçado, e dentro de certos padrões, dentro de né, de um certo arcabouço. Obviamente, o que Caim fez é inaceitável, né? Quando ele mata o irmão, ele saiu do que é aceitável, tanto que ele virou
ele foi exilado para um lugar do não lugar. E ali ele virou um pária no mundo, né? Ele, mas e a gente tem exemplos o tempo todo de testes desse limite, né? No texto bíblico, e acho que se entrar nos detalhes aqui vai acabar se estendendo muito, né? Mas existem testes o tempo todo dessa fronteira. Qual é a essência, Júlia? Bom, eu acho que, resgatando um pouco a questão que eu tentei trazer para o encontro de hoje, eu reformularia essa questão, né? Qual é a natureza da sororidade, já que é um assunto talvez um pouco que ganha menos atenção. E eu diria que a história das mulheres é a história do exílio. É uma história exilada também, sempre à margem dos movimentos, sempre exiladas das instâncias de poder, sempre confinadas ao ambiente doméstico. Então, eu diria que a história das mulheres também é uma história do exílio, o exílio do protagonismo da história, o exílio de uma participação assim reconhecida nessa história. Então, eu diria talvez que a natureza, a essência da sororidade seria a capacidade de reescrever a sua própria história e recontar a sua própria história. Então, também voltar para um lugar de cooperação, né? Entender esse comum que se dá entre irmãs, entre mulheres e entre a humanidade, entre todos nós, né? E a partir da compreensão e do desejo, né, de estar nesse lugar de cooperação, reescrever essa história de exílio, para que essa história, sem esquecer que é uma história de exílio, muito importante dizer isso, sem esquecer que é uma história de exílio, mas reescrever essa história para que ela possa voltar a ser uma história que se dá em solo mátrio, digamos assim. E que essa história possa incluir também, né, o outro lado, né, digamos assim, né? Essa história de exílio se torna mais forte quando essa sororidade, não sei se existe algum termo específico, uma relação, né, entre homens e mulheres, mas numa nova construção de sociedade, reconhecendo a história de exílio e todo o sofrimento que essa história representou. Eu diria mais, eu diria, eu diria inclusive que o reconhecimento, né, da história de exílio das mulheres não é só a história do exílio, é de uma questão de gênero. Quando a gente pensa no exílio, a gente tem que pensar em todos os exílios, né? O exílio das mulheres, o exílio dos judeus, né? O exílio de todas as outras minorias, os muitos exílios dos povos oprimidos, dos grupos oprimidos, das minorias em direito, né? Então, é isso, que essa história seja uma história de cooperação entre todos, né? E a gente trouxe aqui os exemplos, os casos que fazem parte da nossa pesquisa e do nosso recorte, mas com certeza tentando trazer um universal, né? Os exilados. Então, uma cooperação entre os exilados, que somos todos nós, né? Criando esse comum definitivo. Então, por hoje ficamos por aqui. Sim. Nos vemos na semana que vem com mais um papo gostoso da série Diálogos, conversas entre mitologia, filosofia e religião. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.